Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar uma história que muito poucos brasileiros conhecem sobre os dentes falsos de George Washington. Aproveite para já deixar seu like no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Os Dentes Falsos de George Washington, um guia não convencional para o século XVIII, é um livro que foi escrito pelo historiador norte-americano Robert Darnton e que foi lançado nos Estados Unidos em 2003 e aqui no Brasil em 2005. O tema central do livro é o iluminismo. Na verdade, o autor tenta demonstrar como o iluminismo pode ser compreendido como um movimento global que reverberou para as Américas, tanto a América Espanhola, Portuguesa, mas principalmente nos Estados Unidos. Apesar de entender que a França acaba por se converter como o grande epicentro do iluminismo no século XVIII, o Robert Darnton tenta mostrar como, por meio da divulgação de livros, da imprensa, de jornais, revistas e correspondências, essas ideias acabaram também influenciando muitos pensadores norte-americanos para a elaboração da independência dos Estados Unidos. Entre os principais assuntos do livro, 4 podem ser destacados: as relações entre Estados Unidos e França para a elaboração de um pensamento ilustrado, a existência de uma espécie de república das letras, de homens letrados que compartilhavam de certos signos e certos ideais comuns, as maneiras como se reproduziam e como se davam a interlocução entre esses sujeitos. Então aqui basicamente uma história sobre a leitura, mas também uma história sobre a imprensa, que é um dos temas que o Robert Darnton mais domina, e por fim, um panorama da ilustração na França. É claro que não é só sobre esses falsos dentes que eu vou falar, você não caiu num clickbait. O nome do livro, Os Dentes Falsos de George Washington, é bastante interessante porque faz alusão a uma condição física que o George Washington possuía. Na verdade, a um sofrimento que ele teve que conviver ao longo de sua vida. Desde os 20 anos de idade, George Washington começou a perder os seus dentes, o que não era muito incomum para os homens e mulheres daquela época. Como o próprio autor fala na introdução do seu livro, a perda da dentição era algo que nem os reis estavam imunes. Mas para vocês terem uma ideia, no dia da sua posse como presidente dos Estados Unidos, em 1789, George Washington possuía apenas um dente. E claro que isso foi uma condição que lhe trouxe muito sofrimento, não apenas por conta da perda dos dentes, mas porque ele também teve que usar uma dentadura que fazia muitos ferimentos em sua boca. Isso mesmo, o George Washington usava uma dentadura que era feita de metal e que era preenchida com dentes falsos feitos de marfim, mas também dentes de animais como vacas, hipopótamos, ou então dentes sadios de pessoas que muito provavelmente foram retirados de seus escravos. E essa dor chega a transparecer em alguns retratos que foram pintados de George Washington. Robert Darnton, por exemplo, em seu livro, observa que um dos quadros de George Washington, pintado ainda em 1779, deixa transparecer inclusive a existência de uma fístula perto da região da boca. É interessante que no imaginário norte-americano esse é um assunto bastante difundido. E existe um mito de que esses dentes eram feitos de madeira. No entanto, isso era apenas um mito. A dentadura de George Washington se encontra disponível para visitação até hoje no museu memorial que existe dentro da sua fazenda em Mount Vernon e que eu já tive oportunidade, inclusive, de ver ao vivo. E sim, ela existe e não é de madeira. E aí, para fechar a analogia entre a dentadura de George Washington e o título do livro do Robert Darnton, eu vou contar uma piada que está no livro do Darnton. Segundo ele, 2 estudantes de odontologia se encontram e um pergunta para o outro: por que o George Washington está com cara de poucos amigos na nota de $1? O seu colega responde: ah,
é porque ele estava usando a sua dentadura com dentes de madeira. E então a resposta é a seguinte: não, é porque ele está triste que não conseguiu ficar na nota de $20. Bom, mas o que o Darton quer dizer, no final das contas, é que muitas vezes a gente olha para o passado de uma maneira bastante gloriosa, tentando encontrar nele respostas ou então as pistas para entendermos os nossos dias atuais. Seja na busca por respostas sobre as maldades do dia de hoje, ou então para enaltecer as nossas virtudes, tentando mirar nesses homens e mulheres, como é o caso do George Washington, como pessoas perfeitas e que desfrutaram de uma vida de muitas virtudes. No entanto, o que ele quer mostrar pra gente é que essas pessoas também sofriam, também possuíam suas peculiaridades, os seus desafios. Não eram pessoas feitas de mármore, mas eram pessoas de carne, osso e alguns com dentadura de madeira. Antes de ir embora, eu quero agradecer ao meu amigo, o professor Marcos Oliveira, que me deu sugestão de gravar esse vídeo quando eu comentei a respeito desse livro do Darton com ele. Aliás, siga o Marcos lá no Instagram. Ele tem um perfil muito bacana com dicas de história, sobre pesquisa, leitura e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, volto na quinta-feira. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Beleza? Até mais!